Boa tarde! Hoje, terça-feira, às 13h10, aqui em Tatuí, capital da música. Tatuí, cidade ternura. Se você não sabia, Tatuí, ela é abençoada, ela é honrada, porque temos o nosso conservatório dramático, musical, que é desejado por tantos. E nós, pela misericórdia de Deus, pela graça de Cristo, Deus plantou aqui em Tatuí um conservatório dramático e musical, o qual nos traz uma alegria, nos traz uma honra muito grande para a nossa querida Tatuí, estado de São Paulo. Sou tatuiana mesmo, sou fã de Tatuí, número 1. Desde que entendo por gente, eu nasci em Tatuí, desde que eu me entendo por gente, eu amo a minha Tatuí. Tatuí é abençoada, Tatuí é uma cidade bem mesmo equilibrada pelo Espírito Santo de Deus, né? Eu tenho uma felicidade muito grande porque sinto a presença de Deus em nossa Tatuí. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a cidade cujo Deus é o Senhor. E graças a Deus temos um prefeito, né? Prefeito Miguel, nessa gestão em que ele se encontra, ele tem sido assim um homem temente a Deus. E isso tem feito também que a Tatuí seja abençoadíssima. Porque onde tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, não perfeitos, porque nunca seremos perfeitos, mas crente, temente, demonstrando a sua fé em Deus, querendo Deus, desejando Deus, chamando Deus, para que a nossa cidade seja abençoada. Então, feliz é a cidade cujo Deus é o Senhor. E isto o nosso prefeito tem mostrado. E o homem que teme a Deus, os passos daquele homem ou mulher é guardado, é amparado, é confirmado, sabe? A palavra de Deus disse para Josué, onde colocar a planta dos teus pés, ali é teu, ali eu abençoarei, mas não esqueça de meditar na minha palavra de dia e de noite. Josué, não esqueça de que a minha palavra seja o teu alimento diário. Por que não dizer noturno, quando estamos acordados ainda? Que esse alimento que chama Bíblia Sagrada esteja nos nossos corações. E eu tenho uma alegria, né? Eu não estou aqui falando em perfeição, mas eu estou falando em alguém que teme a Deus. E se esse alguém teme a Deus, feliz é a cidade que tem um homem na direção, ou até quantas cidades tem mulheres prefeitas, mas que temem ao Senhor. Porque se não for uma direção, se não for uma liderança debaixo de uma direção de Deus, a cidade perece. O Estado perece. O Brasil perece. Eu falo isso sem medo de errar, porque eu estou com a Bíblia. A Bíblia me respalda. A Bíblia me defende. A Bíblia é Cristo. Cristo é a palavra é o verbo é a palavra e a palavra é Jesus Cristo. Então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a cidade cujo Deus é o Senhor. Feliz é o Brasil, é o país cujo Deus é o Senhor. Então nós vemos que somente uma cidade, um país, um estado
ele pode ser cheios de benefícios, cheios de alegria, cheios de bênçãos, somente quando esse país, quando esse estado, quando esta cidade, ela tem Deus como aquilo que direciona ao líder daquela cidade, estado, Brasil ou país. Não adianta nós queremos colocar a nossa esperança no homem. Não, nós estamos completamente enganados se nós confiarmos no homem. Agora eu confio em um homem, em uma mulher que tenha a direção de Deus. Mesmo assim eu confio no sentido de que sei que se aquele homem chama Deus, quer Deus, é um homem que honra a Deus, uma mulher que honra a Deus, que quer o domínio de Deus sobre a vida deles, esses líderes, eles serão abençoados e abençoarão onde eles estiverem liderando. Isso seja no campo político, seja no campo eclesiástico, seja no campo a parte financeira de alguém, a parte amorosa de alguém. Se não tiver a direção daquele que pode todas as coisas, que é o Deus Criador, essa pessoa com certeza ela perecerá. Aquele local, aquela situação que não está sendo liderada pelo poder de Deus, essa tal coisa será desfeita. Só persevera e prevalece quando Deus é a raiz, quando Deus é o alicerce. E não adianta querer achar ruim, porque Deus é Deus e acabou. Se não falar nele, você está perdidamente errada ou errado. Se não colocar Deus, o Santo Deus, como firmamento da sua vida. Ele tem que ser o meu alicerce. A minha casa espiritual, que sou eu mesma, a Lisete, ela tem que estar no alicerce onde é totalmente regado pelo Espírito Santo de Deus. Uma mulher que teme a Deus, ela é sábia. Um homem que teme a Deus, a esse Deus honrará. Aleluia! Por isso que eu falo da nossa Tatuí. Oremos pela nossa Tatuí. Oremos pelo professor prefeito Miguel, pelos deputados, pelos vereadores que temos em nossa cidade. Temos alguns deles, talvez até um bom número, não sei, que são evangélicos, que temem ao Senhor. Ah, irmã, mas tem tanto crente sem vergonha. Tem, concordo com você. Dá a mão aqui, ó. Tá cheio de crente. Sou crente. Ah, eu pertenço a tal igreja. Às vezes tem até um cargo dentro da igreja, mas que não é uma pessoa de caráter. Só que você não precisa se preocupar. Quem julga é o Senhor. Quem vai dar a palavra final para esse homem, para essa mulher, é o Senhor Deus. Não se preocupe. Ore apenas. Senhor, os que são lobos, vestidos de carneiro, vestidos de cordeiro, os que são lobos, que tem uma máscara de cordeirinho, mas dentro é um lobo devorador, Deus traz à tona, aleluia, porque Deus age desde o mais alto ponto político até o mais simplesinho que trabalhe em algo a respeito de país, de Brasil, de estado, de cidade. Deus conhece a cada homem, a cada mulher que está ali dentro de cada parlamento. Deus conhece a cadeira de cada um, de cada uma. E Deus vai recompensar de acordo com as obras. Você e nem eu somos salvos pelas obras. Temos que ter uma vida reta. Temos que ter uma vida santificada. Você pode fazer um monte de obras, se não santificar a sua vida e viver com Deus, você não vai para o céu. Mas você, pelo menos no mínimo, em um lugar onde existem muitas vidas
para traçarem planos para o bem dos cidadãos. Esses têm que, pelo menos, no mínimo, ser temente a Deus, honrar a Deus e crer em Deus, e correr da mentira, correr da corrupção, correr dos impactos que muitas vezes vêm para atrapalhar a direção de um governo. Gente, só Deus é o Deus maravilhoso, no qual Ele pode libertar você, libertar eu, libertar nossa cidade, libertar os líderes dos mais altos cargos que existam na face da terra. Então vamos orar muito pelo nosso Brasil, pelo nosso estado de São Paulo, por Brasília. Vamos orar muito pela nossa Tatuí. Vamos orar muito por Israel. Vamos orar muito pela Espanha. Aleluia! A Espanha faz muito tempo que deixou de ter uma vida íntima com Deus, e cada vez que a Espanha foi se esfriando a respeito de viver com Deus, mais ela se afundou no pecado. E eu não preciso falar nada aqui, porque quem tem uma boa comunicação na mídia sabe do que eu estou dizendo. E a Espanha, ela quis distanciar-se, o povo da Espanha, e tantos outros. E nós vemos que muitos não entendem, muitos não acreditam, muitos não confirmam que tudo o que está acontecendo de horrível na terra, muitos dizem que não, bate o pezinho que não é. Mas eu digo pela palavra, é o fim do tempo, é os últimos dias na terra. E Deus está mostrando a ira dele sobre a terra, sobre o ser humano desobediente, que não querem nada com Deus, que perderam a vergonha, que perderam a ciência, que perderam a educação, que perderam aquele conceito, um conceito bom, um conceito que leva a fazer coisas corretas. Perderam a vontade de viver o que a Bíblia diz para que vivamos. Afastaram-se do bem e se apegaram com o mal. E tudo isso que está acontecendo, amados e amadas do meu coração, não tem como falar, a não ser que é a ira de Deus sendo derramada sobre um homem e uma mulher tão desobediente, que desonra o nome de Deus, que não quer honrar o nome de Deus, que está zombando do nome de Deus. Gente, eu não sei, para chegar num ponto desse, a pessoa tem que, já vem há tempo se afastando de Deus. A coisa não acontece assim, de um dia para o outro. Hoje a pessoa está com uma fé em Deus, até mesmo servindo a Deus, e daqui um tempo aquela pessoa está servindo um outro tipo de credo, onde não é Deus, onde é coisas que não são autênticas, tanto quanto o Deus Criador é o único autêntico Deus, o único que permanece para sempre. Então nós estamos percebendo com tudo o que está acontecendo, meus amados, minhas amadas, não tem outra coisa para pensar. É Deus chacoalhando o Brasil, o exterior. É Deus chacoalhando. Acordem, eu vou mandar meu filho buscar o meu povo, e vocês estão mais distanciando de mim do que ao invés de chegarem até mim, que é o que seria certo. Então tudo isso que está acontecendo, põe a mão na consciência. Para de brincar de ser cristão. Para de brincar de ter uma vida espiritual diante de Deus. Pare de levar a vida espiritual empurrando com a barriga. Pare. Acorda. O inferno é eterno, gente. O céu é eterno, mas isto é glorioso. Mas o inferno também é eterno. Gente, e não é Deus que lança nós no inferno, nem Jesus lança nós para o inferno.
Sabe quem lança para o inferno? É o ser humano mesmo. É o próprio ser humano que se lança no inferno, porque ele começa a desacreditar de Deus, a desacreditar das promessas de Deus, sendo que no Salmos 40 fala que é para esperar no Senhor, confiar nele, que ele vai responder você. Mas realmente as pessoas, às vezes, elas têm uma facilidade para buscar um credo que não tem nada a ver com Deus. Uma maneira espiritual que não é o Espírito Santo que promove, que faz, que acontece, que fala, que convence. Não é o Espírito Santo de Deus. É um outro tipo de espírito ruim, que é bem parecido, porque o diabo, gente, ele sabe imitar as coisas de Deus. Eu sei, porque eu já vi muito disso. Com o tempo que eu tenho na presença de Deus, tenho muito que aprender ainda. E tenho muito para chegar. Quando chegar na perfeição, Deus me leva. Mas eu já vi obras espirituais acontecerem. Obras que não provêm de Deus. Sabe? O quanto o inimigo, ele trabalha para a mulher, para o homem que professa a fé em Jesus Cristo, que são crentes de verdade, cristãos, sabe? Não é de uma hora para outra que aquele homem, aquela mulher afasta-se do poder de Deus. Não, o inimigo vai entrando devagarinho, devagarinho, sabe? Ele vai rodeando, ele vai comendo pelas beiradas, como dizem. O inimigo, ele é muito astuto, ele não é sábio. Ele é astuto, ele tem uma astúcia. É parecido com sabedoria, sabia? Só que não tem nada a ver com a sabedoria de Deus. A astúcia, a coisa astuta, ela age bem parecido com aquilo que parece que é de Deus. Mas se você observar bem e pedir em oração para Deus dar o discernimento para você de todas as coisas que você vê, que você ouve, né, que você escuta, se você pedir para Deus o discernimento, o Espírito Santo me dá o discernimento de tudo isso, Deus não deixará você confuso, nem confusa. O problema é que o ser humano às vezes não quer. É mais fácil ele ir pela sua própria memória, pelo seu próprio querer, pela sua própria vontade. Muitos estribam-se no seu próprio entendimento, não se estribam no entendimento que vem da palavra de Deus. Então, quando alguém afasta do caminho do Senhor, amados, não é de ontem para hoje, já vem vindo. Que nem a Espanha, já faz anos que a gente sabe notícias da Espanha aqui. Muitos de lá, né, foram se afastando, as igrejas foram se esfriando, as igrejas foram fechando. Lugares que eram templos de culto, agora é templo local, né, de orgia. Então, não é ontem que acontece e hoje a coisa já arrebenta, já estoura. Então, que Deus me ajude a vigiar. Cada dia mais eu peço muito isso para Deus, para minha família. E peço a Deus por você, que Deus ensine você a vigiar, amada, amado. Não pensa não fale não, que isso que está acontecendo não é a ira de Deus. É sim. Deus está querendo mostrar, olha, eu sou Deus, gente. Para de gozarem do meu nome, para de zombarem do meu nome. Para de desfazer do meu poder, que é santo. Gente, quanta coisa errada e nojenta que está acontecendo. Se nós que somos humanos, que pela misericórdia de Deus temos a graça dele sobre nós, e o discernimento de discernir o que é bom e o que é ruim, já temos nojo. Você imagine Deus como é que está enojado com esta geração. Eu olho e às vezes eu já falei até isso, parece que está pior do que Sodoma e Gomorra. Mas é isso que a Bíblia fala mesmo. Então você, eu, que já entendemos um pouquinho pelo menos do que é andar com Deus e fazer a sua vontade, vamos nos aprofundar, falando com Deus em oração, porque o que faz o homem e a mulher vencer e andar em caminhos corretos e ter êxito na vida, ter vitória, ter galardão, ter prosperidade em tudo na vida, é quando o homem e a mulher, ela
está em oração, pede a direção de Deus, como Salomão disse, eu quero sabedoria. Pede sabedoria para você, não a de Salomão, porque a de Salomão era a de Salomão. A Bíblia diz que a dele ninguém vai ter. Não peça a sabedoria de Salomão, porque não vai ter sabedoria de Salomão, vai ter a sabedoria de Deus. E eu quero a sabedoria de Deus sobre mim, sobre a minha família também, sobre o povo de Deus, é o que eu peço todo dia quase. Então pede para Deus a direção dele, gente. Estou aqui pregando, uma pequenina do Senhor que está falando, mas eu estou falando algo tão profundo e tão verdadeiro e tão do coração de Deus, que eu quero que vocês compartilhem essa live, porque o povo, seja aqui em Tatuí, seja no estado de São Paulo, seja no Brasil, ou seja no exterior que essa live vá, eu quero que eles entendam. É mais uma boca de Deus falando na terra, entre milhões que pregam a palavra de Deus. Então, amados, vamos pôr a mão na consciência e endireitar as nossas veredas. Não sermos perfeitos, que nem eu não consigo também. Enquanto eu tiver vida, eu posso errar em coisas. Mas nós temos que tomar muito cuidado, pedir a direção de Deus, pedir a orientação de Deus, pedir a clareza de Deus, pedir o domínio de Deus sobre nós, que é um dos frutos do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5. Tem vários frutos do Espírito. Tem o autodomínio, tem o equilíbrio. Então, amados, vamos pedir para Deus tudo que pode vir de Deus para nós sabermos andar nesta terra, para que nós saibamos caminhar, né? Cada um na cidade onde mora, cada um no estado onde mora, cada um onde você morar, pede para Deus direção para você ser um bom cidadão, uma boa cidadã, e que você ore pelo prefeito da sua cidade, que você ore, né, pelos presidentes, sabe, que estão precisando muito, sabe? E a gente vê que o mal tá aí tão grande, tão exagerado, tão evoluído, que é terrível. É para pôr medo mesmo naqueles que não são do lado contrário. É para pôr medo naqueles que professam Jesus, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. E quem confirma isso é odiado daqueles que não têm o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, a mesma credulidade, como nós cremos que Jesus é o nosso Salvador, Deus é o nosso Criador e o Espírito Santo é o nosso Consolador, o Deus triuno. Eu confio assim, muitos confiam assim, mas muitos ainda não têm essa sabedoria de crer. Então eu quero que Deus abra a mente dessas pessoas e vejam que todas essas tragédias que está acontecendo por aí, né? Está acontecendo mesmo tragédias. Tudo isso é Deus querendo mostrar, povo, vocês estão errados, porque vocês pensam que Deus vai concordar com o Se alguém bate o pezinho achando que tá certo e fazendo coisa errada, Deus vai cobrar, como tá falando em muitos vídeos, e é verdade. A cobrança vai chegar. Você não pense que tudo que o homem fizer, isto também ceifará, diz a palavra do Senhor. Então nós não somos perfeitos, e repito isso quantas vezes tiver. E já começa de mim. Eu não sou perfeita, mas eu tenho uma capacidade, né? Eu tenho na minha parte psicológica, na minha parte mental, na minha parte de memória, eu tenho capacidade. Eu sou um ser humano racional, que consigo raciocinar o que é certo e o que é errado. E não vem dizer que você não sabe o que é certo e o que é errado, porque a palavra de Deus fala em Provérbios que até uma criança, ela sabe quando ela faz errado. Sim ou não? Eu estou numa campanha de oração, lendo capítulo por capítulo. Cada dia eu leio um capítulo de Provérbios. E eu passei por esse versículo onde diz: até a criança ela percebe quando ela está errada. Quanto mais o adulto.
Responda para mim se não é verdade. É a Bíblia. Até a criança, que quando você ensina ela e fala, não põe a mão aí, tapinha, não é para esmagar. É só fazer assim. Ó, não põe a mãozinha ali, ó. Faz dodói. Deus me livre, perigoso você morrer. Não põe a mãozinha ali. Vai lá mexer onde a tomada. Não põe o dedinho aí, vai dar choque em você. E às vezes tem criança que toma choque. Eu já vi criança tomar choque por desobediência, pequenininho. Daí chora, corre no colo da mãe. Mas pergunto pra você, essa criança vai pôr o dedo de novo lá? Eles não são bobo. Quanto mais nós que somos grandões e temos boa inteligência, graças a Deus. Uma criança, quando ela faz alguma coisa errada e você repreende ela, não corre tanto, olha, aí é perigoso. A criança, pabuf, cai, machuca o joelhinho, que até é uma coisa normal. Mas para eles não é normal, é um susto, fora a dorzinha que passa. Eu pergunto para você, quando você fala para ela, não corra, você vai cair. Eles dão aquela parada, por quê? Porque eles sabem que verdadeiramente a mãe está falando a verdade, o pai está falando a verdade. Agora eu pergunto para você, nós grandões, nós não sabemos o que é certo e o que é errado? Claro que sabemos. Mas segue quem é sábio. Segue quem ouve a voz de Deus. Segue quem quer ter uma vida plena. Segue a verdade quem quer ter resultados verdadeiros, autênticos, resultados prósperos, resultados de felicidade, de alegria, de gozo na alma. Quem obedece vai ter resultados estrondosos, maravilhosos, muito bons. Então que sejamos como uma criança. E o que não está acontecendo, infelizmente, para muitas vidas sobre a face da terra. Eles saíram da vontade de Deus, saíram do plano de Deus, saíram da verdade de Deus e preferiram a mentira, o engano, ao invés da verdade. Vamos orar por eles, não vamos julgá-los, não, e nem vamos desejar mal, amaldiçoando eles, não. Você não sabe o que Deus pode fazer para uma pessoa dessa ainda. E depois ter um grande testemunho de dizer, nossa, eu zombei de Deus, eu gozei do nome de Deus, eu menti sobre o nome de Deus, sobre o poder de Deus, e agora, olha, Deus permitiu essa situação na qual eu vim a me converter a Deus. E hoje eu vou pregar o Evangelho de Deus e vou contar o meu testemunho. Pelo estreito que eu passei, pela obra maligna que eu passei, pelo momento que eu nunca imaginava que eu tinha que passar, porque eu toquei na menina dos olhos de Deus. Porque Deus ser tocado, Ele não aceita. Deus ser desrespeitado, mas nunca que Ele vai aceitar. E quando nós somos servos e servas de Deus, pelo menos procurando fazer o máximo para agradar a Deus e andar nos seus caminhos, nos seus mandamentos, sabe o que nós somos para Deus? Menina dos olhos de Deus. E você já tentou perceber que se alguém bate na menina dos teus olhos aqui, com o dedo, não dói? Dói, porque para mim já aconteceu, para mim mesmo, não sei nem para quê, que eu fui fazer um gesto e sem querer eu bati no meu olho. Nossa, aquilo arde, gente, sai lágrimas sem querer. Pois esse é o exemplo que Deus está dando para mim e para você. Nós cristãos que somos verdadeiros, não aqueles que usam de dizer que são cristãos, mas as obras e as atitudes daquela pessoa não combinam com alguém que serve verdadeiramente a Deus. Mas aquele que serve ainda que fraquinho às vezes, fraquinho, às vezes rastejando, mas não nega o nome de Deus na terra. Como a igreja de Filadélfia. Ali foi escrito, Deus escreveu, Filadélfia, você com pouca força, mas Filadélfia, igreja querida, você não negou o meu nome. Isso significa que nos momentos mais fraquejantes que nós passemos, porque nós passamos, nós não somos fortes todos os dias, não. E naqueles momentos de fraqueza, que é só Deus para nos levantar. Mas você continua falando, Deus, Tu és o meu Deus. Jesus, Tu és o meu Salvador. Espírito Santo, Tu és o meu dominador. Às vezes não tem nem palavra mais para orar, é só lágrima. Mas você não tem negado o nome
do poderoso, excelso. Falta palavras para me dizer sobre esse Deus. Ele é tudo, tudo e muito mais. Então aprendamos hoje que Deus, quando alguém toca, rebate ele, maltrata ele, desfaz dele, dói. Dói para Deus. Mas dói para Deus também quando nós somos atingidos por alguém. Então, muita coisa que acontece atinge ao Todo-Poderoso e também atinge a nós. E quando Saulo, ele estava indo para o caminho de Damasco para ir lá perseguir o povo de Deus, qual é a palavra que Jesus disse para ele no caminho? Sendo que Deus mandou um clarão muito grande e ele acabou caindo por terra. E aquele clarão foi muito forte. E ele ouviu uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ué, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é? Olhou para os amigos dele, nada. Ninguém estava ali para falar com ele. Mas olha o termo que Jesus usou. Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quem persegue a servinha de Deus, o servinho de Deus, quem persegue o homem que serve a Deus, a mulher que serve a Deus, quem persegue o ser humano que é obediente, temente a Deus, procura ao máximo fazer a vontade de Deus. Se alguém perseguir você, se alguém nos perseguir, nós somos servos que agradam a Deus. Ele não vai dizer: Saulo, Saulo, por que você está perseguindo o João? Ele vai dizer: por que você está perseguindo o meu povo? Por que persegue? Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Quer dizer, quando você persegue o povo de Deus, o João também é povo de Deus, não pode ser perseguido? Quando você persegue o povo que teme a Deus e professa o nome de Deus na terra em tudo, para Deus você está perseguindo a Ele também. Porque o pequenino de Deus na terra é muito amado de Deus e muito guardado por Deus. Então não persiga o ser humano que serve a Deus. Não fale mal do ser humano que serve a Deus. Ai, mas ele é tão tortinho no cabo, irmã Lisete. Eu não posso julgar. Nem você. Ah, mas eu tenho certeza, irmã. Eu tenho prova. Tá. Vamos supor que você tem mesmo. O que você vai ter que fazer? Proclamar no alto-falante? Esconder, irmã Lisete? Não. Sabe o que você vai fazer? Vai orar por aquela pessoa. Deus muda aquele homem, muda aquela mulher, tira aquelas atitudes que eu vi. Eu sei que ele faz, que ela faz. Eu sei que ele comete, ela comete aquilo. Você ora. Agora, se aquela pessoa, ao Deus chegar naquela pessoa e querer mudar aquela pessoa, querer tirar aquele vício, aquela coisa errada daquela pessoa, e aquela pessoa não atender a Deus, aí não fica nada oculto. Tá entendendo? Quando as coisas erradas vêm à tona, você pode ter certeza que Deus já falou muito com aquela pessoa. Deus já cobrou muito daquela pessoa. Deus já esclareceu para aquela pessoa que está errado, que está errada. Sabe? Deus é longânimo, ele tem um longo ânimo demais. Ele tem um ânimo para esperar, porque ele ama demais o ser humano. Ele não veio para quebrar o ser humano. Ele veio para consertar o ser humano. Ele veio para restaurar o vaso. Entendeu? Mas quando Deus vê que aquele homem ou aquela mulher que está escandalizando o nome dele, a obra dele, não quer mudar mesmo, Deus conhece, Deus tem a perfeição. Ele sabe até onde vai e aquela pessoa não vai mesmo querer consertar e vai querer fazendo coisa errada e estar pregando, estar até dirigindo uma igreja com um erro tão forte desse que seja, que ele está fazendo ou ela está fazendo, depois de Deus avisar, de Deus mandar profetas avisando, Deus dá sonho para aquela pessoa já está até compreendendo, mas não quer largar daquele erro, aí sim Deus traz à tona. Aí Deus proclama. Olha a longanimidade de Deus, né? Ai, mas puxa, poderia trazer logo. Calma, Deus sabe o tempo. E se a pessoa se arrepender e pedir perdão,
Acabou ali aquele pecado. Deus levanta a pessoa porque aquela pessoa, ela teve um quebrantamento na alma dela, no coração dela, dentro dele. E Deus honra muito isso. Quando alguém se quebranta, reconhece que pecou, errou, reconhece que falhou e desce aos pés de Deus pedindo perdão para os pecados em nome de Jesus. Jesus perdoa imediatamente como ladrão da cruz. Então, ele realmente, Jesus, ele é aquele que pediu perdão, arrependeu, porque ele conhece se eu me arrependo de verdade ou é blá 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 só. Ele sabe que quando você arrepende de verdade, quando é só gogó. Agora, se você se arrepender de verdade mesmo, e ele reconhecer que você reconheceu o erro e que quer de novo que Deus te levante, Deus te santifique, Deus te use, imediatamente ele perdoa o seu pecado e começa a te levantar. Né? E começa a te levantar. Então vamos olhar para alguém, e às vezes a gente até vê o erro, sabe do erro, mas não julgue, gente. A Bíblia fala que à medida que você julga alguém, você também vai ser julgado. Tá entendendo o que é isso? Por isso que tá cheio de gente passando pelo mesmo problema que o outro passou. Porque ela não tá de apontar com o dedo e ficar falando. E esquece que nós também temos nossos pecados, nossas falhas. O certo é olhar para nós primeiro. É eu olhar para mim, consertar a minha vida. Aí eu vou ser útil na mão de Deus, para ser usada por Deus, conforme a palavra de Deus. Não conforme a minha palavra. Conforme a palavra de Deus, você vai ser usado para muitas vidas se aprumarem no caminho do Senhor, na presença de Deus. Façam isso. Orem por aqueles que estão errados. Mesmo essas pessoas que vocês veem na mídia. Eu não quero citar coisas aqui, mas vocês entendem o que eu estou dizendo. Mesmo pessoas que estão contrariando a vontade de Deus. Ore por eles. Ore por ela, por ele. Ore. Peça para Deus salvar, libertar, transformar, converter, santificar, levantar com o poder dele. E depois pode ter um ótimo testemunho para dar. Porque o juiz não é você. O juiz não sou eu. Deus é quem sabe. Deus que faz o julgamento. Eu e você não temos esse direito. Nós temos direito de abençoar. Agora, quem faz a obra do jeito dele, do jeitinho de Deus, como tem uma irmã da live que fala, irmã Lisete, lá em casa agora tudo que acontece, vamos deixar para acontecer do jeitinho de Deus. Eu dei risada, né? Falei, que bom, né? Que tá pegando a frase que a gente fala, né? E é uma frase que está ensinando, né? Então vamos deixar que Deus faça do jeitinho de Deus. Na minha vida, na vida da minha família, na tua vida e na vida da tua família. E na vida do mundo todo. Que Deus faça do jeitinho dele. Amém, amados, amadas? Eu vou ter que encerrar, eu vou fazer uma visita agora com as irmãs Ada, Shirley, Nauzi, Júlia e Euzinha. Nós vamos fazer visita para um irmão que está muito carente, né? Passou por uma prova muito grande. Está vivo porque Deus deu a vida para esse homem. E hoje nós vamos lá para orar por ele. Porque cremos que Deus tem mais obras para fazer na vida desse irmão. Amém? Ore por mim, ore pelas amadas que vão junto comigo. Né? A irmã Ada, ela é aquela mulher que tem sido firme, né? Junto conosco ali, tem sido muito gostoso. A irmã Shirley, né? A irmã Nauzi, a irmã Júlia, nós estamos ali juntinhas, de mãos dadas, para glorificar o nome de Deus. Ore por nós que eu oro por vocês. Depois eu vou ler tudo, quem escreveu, quem entrou, quem pediu oração, eu leio tudo depois, tá bom? E faço o mesmo, oro mesmo. Beijão, mulher de Deus. Abraço fraterno, homem de Deus. Beijinho para quem ainda é uma criança, é uma adolescente. E um abraço gostoso, puro, de carinho para os idosos. Glória a Deus, aleluia! Louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Não só agora, mas para todos sempre. Escuta.
jovem, cantavam todo dia com eles. A dor dói muito mais, o amigo não quer mais saber quem é você. Escute! Mas acontece que lá fora o frio é bem maior. A dor dói muito mais, o amigo não quer mais saber quem é você. Glória a Deus, vou encerrar. Tenho compromisso. Beijão a todos. A paz de Deus que excede a todo entendimento esteja comigo, minha família, contigo e a tua família hoje e sempre. Fui! No horizonte tão distante. Tchau, tchau.